Olá, boa tarde. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. E desta feita nós estamos aqui para trazer o comentário da última lição de Jovem desse bimestre de 2020. Nessa data, nesse segundo bimestre, melhor dizendo, dessa lição maravilhosa. E hoje nós temos um tema da lição de número 13, que é a última, e ela tem por tema a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico dessa lição está baseada no livro de 1 Coríntios. Se você tiver uma Bíblia em sua casa, faça uso dela, com gentileza. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 ao 19. Eu vou ler o texto bíblico, diz assim: Ora, se alguém pregar que Cristo ressuscitou dos mortos, como diz alguém dentre vós, que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testemunhamos de Deus que ressuscitou Cristo, ao qual também não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E se ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormirá em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Então este é o texto bíblico da nossa lição. Antes de adentrar dentro da lição, quero fazer uma rápida oração para nós tratar desse assunto importantíssimo. Querido Deus e eterno Pai, queremos te agradecer por tudo, por esta oportunidade, Pai amado e santo, por nos dar o privilégio de mais uma vez estar, Senhor, falando do teu amor, falando das tuas verdades. Se conosco, nos ajuda cada um que está nos ouvindo, Pai, que possa ser alcançado pelo poder que há na tua palavra, em nome de Jesus. Isso é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Queridos, nós temos um tema que é bastante comentado, bastante falado por muitos, que é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Tendo em vista que estamos diante de um texto, de um tema, a qual é chamado de escatologia. Escatologia significa doutrina das últimas coisas. Os últimos acontecimentos da era da igreja aqui na terra. E isso vamos registrar no livro de Apocalipse, livro de Daniel e outros livros que têm essa conexão escatológica, futurista das coisas. Mas o autor da lição, ele destacou o primeiro tema, ele trouxe para nós sobre ressurreição e acepção de Jesus. É importante frisar que a questão da ressurreição é um assunto bem complexo em sua vez, mas a Bíblia nos ensina claramente sobre esse assunto. Existem dois tipos de ressurreição. Uma ressurreição que alguns vão ressuscitados para a condenação eterna, e outros
para a alegria eterna. O livro do profeta Daniel, conhecido como profeta que teve visão de Deus, ele vai registrar que vai chegar um dia que alguns vão ressuscitar para a vergonha eterna, mas outros vão há de surgir para a alegria eterna. Daniel, logo, está nos transmitindo que existe duas ressurreições. Aquele que passou a sua vida voltada para Deus, passou a sua vida entregando a Deus, trabalhando constantemente, esse sim vai um dia ser ressuscitado para uma alegria eterna. Logo, Deus disse para Daniel: Daniel, tu, porém, vai até o fim, porque ao chegar ao fim, tu vai descansar e vai se levantar e vai receber a tua herança. Deus estava falando aí da ressurreição. Ora, os apóstolos, os patriarcas que dormem em Cristo estão no paraíso neste momento, estão descansando, estão repousando. Mas um dia eles hão de ressuscitar, um dia eles hão de surgir para ter um encontro com Cristo. E esse encontro é um encontro retumbante, é um encontro especial, é um encontro marcante, é um encontro impactante. Em outro lado, existem alguns que vão ressuscitar para a vergonha eterna. Aqueles que não priorizaram a sua juventude, aqueles que não deram valor à palavra de Deus, aqueles que não deram ouvido aos que os irmãos pregavam, os irmãos administravam, aqueles que não estavam nem aí, achava que a ressurreição era apenas algo que ficou para os tempos atrás, para o Velho Testamento. Porém, esses vão ressuscitar para a condenação eterna. Queridos, é um assunto bem complexo. Mas o escritor ele vai falar que Jesus Cristo é a centralidade da fé cristã. Logo, ele está nos transmitindo que Jesus Cristo não foi vítima de uma conspiração humana. Ele está dizendo que Jesus, ao vir à terra, ele não veio porque os homens já estavam planejados para que isso aconteça. Ele não veio por uma vontade humana, por uma vontade cósmica do mundo, mas ele veio com um objetivo, com uma finalidade: salvar e buscar os que se haviam perdido. Essa foi a sua missão, essa foi a sua finalidade. Com isso, ele veio não como uma vítima que veio, sofreu, passou perseguição, chorou, o seu ministério se dividiu em 3 etapas: água, vinho e vinagre. Passou por tudo isso, por situações caóticas, mas ele não foi essa vítima afetada por tudo isso. No último momento da sua vida, ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele estava querendo deixar bem claro para nós que ele não foi vítima daquela situação, mas sim um protagonista, um autor daquela própria história da humanidade. Queridos, a lição está nos ensinando nesse primeiro tópico que Jesus, ele veio não como uma vítima,
ele sabia o que ele estava fazendo. Ele veio para te salvar. Ele veio com um projeto de salvação, com um projeto de libertação, com um projeto de regeneração, com um projeto de redenção. Ele veio para reconciliar o homem que estava afastado de Deus por causa do pecado. O homem que andava na contramão por causa do pecado. Pecado, em sua vez, significa perder o alvo, perder a direção, perder a centralidade, perder o objetivo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então ele veio para reconciliar-se. E ele tinha essa finalidade. Ele sabia o que ele estava fazendo. Até então queria atrapalhar, Maria queria antecipar a sua missão. E ele disse: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Jesus estava dizendo: eu estou simplesmente passando pela água e ainda não é chegada a minha hora. Quando Pedro o atrapalhou e disse: mestre, se o Senhor for sofrer em Jerusalém, não vou deixar que isso aconteça. Jesus disse: Pedro, o diabo está te usando. Afasta de mim, pois é necessário que eu vá. Passe nas mãos dos escribas, dos anciões, dos sacerdotes, mas que ao terceiro dia eu ressuscite. Então Jesus, queridos, ele não tinha dúvida, ele tinha alta certeza, ele tinha alta confiança do que ele estava fazendo. Ele veio, passou por perseguição, morreu, porém, ao terceiro dia, ele ressuscitou e se tornou hoje para nós o protagonista da história. Coisa essa que nenhum pôde alcançar, coisa essa que nenhum pôde ser igual a ele e jamais terá. Grandes filósofos nasceram, grandes historiadores nasceram, mas nenhum pôde pagar o sacrifício de Jesus. Nenhum pôde alcançar almas como Cristo alcançou. Ele é a centralidade da nossa fé cristã. Então, esse primeiro tópico, queridos, nós vimos isso. O escritor, ele vai deixar bem claro acerca disso, que Jesus Cristo ressuscitou com um objetivo. E hoje nós dissemos que Jesus Cristo é o Cristo reto, que quer dizer ressuscitado entre os mortos. Logo, alguns não acreditam nessa ressurreição. Há quem diga que Jesus é apenas um profeta. Há quem diga que Jesus é apenas um Jesus histórico, que foi inventado, que foi falado pelos evangelistas. Mas Jesus Cristo, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Ele é a Trindade Santa. Ele é trino uno. 3 pessoas em uma só Trindade. Então Jesus Cristo, ele veio com esse objetivo. O primeiro tópico é isso, nos ensina que ele não tinha dúvida que ele veio buscar e salvar os que se havia perdido. O segundo tópico, o escritor da lição, ele vai nos trazer sobre o arrebatamento da igreja. Queridos, ao falar que esse tema é um tema complexo sobre o arrebatamento da igreja, estamos vivendo os últimos minutos da era aqui na Terra. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja aqui na Terra. Tendo em vista que esse tema ele é bastante atual. Esse tema ele é evidente nos nossos dias. E esse tema ele é verdadeiro. Arrebatamento significa tirar com força, tirar com violência,
Arrebatamento significa tirar, arrancar para fora. Então nós vivemos esses momentos da era do povo de Deus, da igreja de Cristo aqui na terra. E esse tema, a Bíblia nos ensina que nos momentos que Israel estava vivenciando, achando que o arrebatamento já seria naquela época. E o Senhor disse para Amós: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Mas o povo de Israel estava desapercebido. O povo de Israel estava persuadido pelos acontecimentos da era. Porém, Deus começa a despertar-se. Deus começa a bater na tecla que essa realidade ela não ficou para trás. Ela não foi apagada com o decorrer do tempo da história. Tendo em vista que Deus levanta o profeta Ezequiel e ele vai dizer que o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ele está dizendo que esse fim era o arrebatamento. Ao chegar no Novo Testamento, vamos encontrar vários versículos que registram sobre esse fato inédito, sobre esse fato que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos traz para nós. Ao chegar no Novo Testamento, o próprio Jesus, ele vai deixar sinais desse arrebatamento. Quando ele vai subir ao céu dizendo: não se turbe o vosso coração, eu vou preparar lugar. Quando eu for, eu vou voltar outra vez e vou levar vocês para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus não termina por aí. Ao subir ao céu, no livro de Atos dos Apóstolos, Lucas vai registrar isso. Ao subir ao céu, dois varões olham para cima e Jesus disse: por que estás olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subindo ao céu, ele um dia vai voltar. É interessante isso, porque o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele vai detalhar com mais detalhe sobre esse acontecimento. Quando ele vai dizer que a trombeta vai tocar. E ele disse que o anjo virá com ararino, com voz de arcanjo. E ele disse que o mesmo Jesus, ele vai voltar. O mesmo Jesus aparecerá. O mesmo Jesus raiar sobre as nuvens com poder e grande glória. O apóstolo Paulo estava trazendo uma palavra escatológica. Ele estava dizendo que o argumento da volta de Cristo não era apenas algo que ficou para o Velho Testamento. Mas ele disse: nós que ficamos vivos seremos arrebatados. O apóstolo Paulo tinha uma fé inabalável. Ele tinha uma confiança em Deus. E ele estava acreditando que aqueles dias dele seria o arrebatamento. Quando ele vai dizer: nós, os primeiros que dormem, vão ressuscitar. E logo após, nós que ficamos vivos, seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. O apóstolo Paulo tinha consciência que o arrebatamento estava perto. Ele quis dizer que ele estava vivendo para o encontro marcante com Jesus. Salomão ele vai deixar bem claro isso, quando ele vai fazer uma simbologia, nos mostrar sobre a igreja e o Cristo. E ele vai dizer: vem depressa, amado meu.
vem depressa, amado meu. Salomão estava antecipando a vinda do Senhor Jesus Cristo, pois ele acreditava que Jesus Cristo iria voltar naquele momento. Queridos, o arrebatamento é uma realidade e ele há de acontecer. Vemos os sinais da volta de Cristo. Acontecimentos econômicos, acontecimentos históricos, acontecimento espiritual. Nós contemplamos isso, coisa que ninguém nunca viu na terra. Está acontecendo. Isso significa que o arrebatamento está próximo. E Jesus Cristo, ele está voltando. Ele próprio disse: guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. Essa realidade nos tempos atuais é uma palavra profética, é uma palavra fiel e verdadeira. Mas o escritor da lição, ele vai mais uma vez a deixar o terceiro tópico, que tem como tema vida eterna com Cristo. Primeiro, o escritor nos ensinou que Cristo é a centralidade da fé cristã. Segundo, ele disse que a promessa do arrebatamento, ela vai se cumprir, ela vai acontecer. E agora, terceiro, ele vai nos mostrar que a vida eterna só está pautada em Jesus Cristo. Ele vai nos mostrar que quando acontecer o arrebatamento da igreja, vamos sair desse mundo. Esse mundo físico, esse mundo satânico, esse mundo fisiológico, esse mundo psicológico, esse mundo espiritual, mundo sociológico, pois existem vários tipos de mundos que nós estamos aqui na Terra. Mundo biológico, mas ele disse que nós vamos sair desse mundo e vamos ser arrebatados. Logo, ele estava nos ensinando que a vida eterna, só encontramos ela em Jesus Cristo de Nazaré. É importante frisar que a Bíblia diz que o homem pode ganhar o mundo todo, mas o que vale ele ganhar tudo isso e perder a sua alma? Queridos, a vida eterna, ela é uma escolha. Ou você escolhe Cristo, ou você escolhe Satanás. Ou você escolhe as trevas, ou você escolhe a luz. Mas a vida eterna não está em grandes filósofos da história. A vida eterna não está em grandes historiadores, homens que marcaram, incendiaram a história da humanidade. Mas a vida eterna só encontramos em Jesus Cristo. Como será a sua alma depois que você partir dessa vida? O escritor ele traz esse tema para nós refletir, fazer uma retrospectiva. Como será a nossa alma quando saímos? Para onde a nossa alma vai ao partirmos dessa vida? E ele agora está nos ensinando que a vida eterna, a segurança, a celebração eterna está em Jesus Cristo de Nazaré. Ele está nos mostrando que quando saímos dessa vida, não vamos para outro lugar a não ser o céu, a não ser onde Cristo está, pois a sua palavra é fiel. Ele próprio diz: seja o homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Jesus afirmou dizendo que a sua palavra, ela não cai por terra, ela permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra
não hão de passar. O próprio Deus, ele vai dizer que o homem pode mentir, o homem pode falhar, mas ele não é homem para que faça isso. Ele não é homem para que erre. Ele é verdadeiro. A sua finalidade, ela é eterna. A sua finalidade jamais tem fim. Então, Jesus Cristo, ele nos prometeu a vida eterna. Os salvos pelo amor a Deus e não pelo medo do inferno. Somos salvos pelo amor a Deus e não pelo medo do inferno. Porque a nossa fé está baseada em Jesus Cristo. Nós somos salvos não para ter medo do inferno, mas somos salvos com a esperança que Cristo é a nossa maior alegria. Pois Satanás não tem nada de bom para nos dar. A Bíblia diz assim, o sábio Salomão, ele vai dizer que há caminhos que para o homem parece bem, mas o seu fim é caminho de morte. O diabo veio matar, roubar, destruir. Ele veio com esse objetivo. O diabo é o segundo maior psicólogo que já existiu nessa face da terra. Ele veio para enganar, ele veio para seduzir, ele veio para ludibriar a mente do ser humano. Ele veio para dizer ao ser humano que o ser humano não é nada, que a vida eterna não existe, que Cristo não vai voltar. Mas o escritor da lição e a Bíblia Sagrada nos ensina o próprio Deus, que é o autor da Bíblia, o autor de toda a história. Ele nos assegura que através de Jesus nós vamos obter a vida eterna. Mas para ter a vida eterna existem alguns passos. Primeiro passo, renunciar o mundo. E o que é renunciar o mundo? É eu deixar de lado a vontade da carne, as emoções, os sentimentos pecaminosos, o pensamento que me conduz ao mal, que me conduz a pensar o errado. Eu abandonar e se voltasse corpo, alma e espírito para Deus. Pois nós somos um ser tricotômico e Deus nos dá essa oportunidade de louvarmos a Ele, corpo e alma e espírito, pois tudo pertence a Ele. O segundo passo, queridos, para obter a vida eterna é crer. Mas não é um crer de simplesmente alguém chegar assim e dizer, você acredita em Jesus? A humanidade vai dizer, eu creio que Ele existe. Mas o escritor aos Hebreus, ele vai mais profundo ainda, quando ele vai dizer que é necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe. O escritor aqui, ele não está nos transmitindo a informação de crer só na existência de Deus, mas ele está nos dizendo, se eu creio que Deus existe, logo eu tenho que acreditar que Ele é onipresente, onisciente, onipotente, que pode fazer todas as coisas na minha vida e que sem Ele nada poderei fazer e que sem Ele não poderei caminhar para nenhum lugar. Quando nós cremos no poder de Deus, nós abrimos portas para entrar na vida eterna. O apóstolo Paulo diz no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O evangelho tem esse poder. O apóstolo Paulo disse, o evangelho aqui, esse poder aqui significa capacidade, a intelectualidade de você entender, de você compreender que ao sair dessa terra, você que crê em Jesus,
tem essa capacidade de entender que o Evangelho tem esse poder e transformação na vida do ser humano. Primeiro passo, como eu falei, você acreditar, renunciar ao mundo. Segundo passo, crer. E o terceiro é ter fé. Fé significa acreditar que tudo que Deus falou é verdade. Fé significa acreditar no que não existe, mas é verdade. Deus, nós não podemos ver Ele, não podemos tocar nele, mas Ele existe. Ele é real. Nós conseguimos sentir a presença dEle. Nós ouvimos a voz dEle através da sua palavra. Nós sentimos Ele perto de nós através da sua presença. Deus, Ele é real. E com isso, fé é acreditar que Deus, Ele é real em nossas vidas. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com essa fé, você está contribuindo para uma escalada para a vida eterna. Pois a vida eterna é como uma escada. E uma escada tem muitos degraus para ser alcançado. E com isso, de pouquinho em pouquinho, lutando e vencendo, nós conseguimos chegar à vida eterna, às mansões celestiais. E o próprio Jesus disse: vem, bendito de meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do universo. Jesus Cristo, Ele quer, a vontade dEle é que todos possam ser salvos e que nenhum dos seus se perca. Então, o escritor da lição nos ensinou isso, que Jesus Cristo, o primeiro tópico, é a centralidade de tudo. E Ele ressuscitou e está vivo até hoje e para sempre. O segundo tópico nos ensinou que o arrebatamento é uma realidade, há de acontecer, há de surgir. O terceiro tópico, ele nos ensinou que ao partirmos dessa vida, nós temos uma vida eterna com Jesus Cristo de Nazaré. Que o eterno Deus possa lhe abençoar cada dia mais. E o Senhor Jesus, antes que Ele volte, Ele tem dado oportunidade à humanidade. Não perca essa oportunidade, pois Jesus Cristo está voltando.